E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, vocês já viram aquela briga de casal que depois da briga se acerta todas as coisas e quando volta, volta melhor? Pois é assim que eu vi o panorama de ontem aí, anteontem, do nosso governo, né? Quando a gente soube aí através daquele deputado Roberto Jefferson lá, que ele abriu a boca, colocou lá no ar uns documentos mostrando que já estava impetrado praticamente um impeachment contra o presidente, que já estava isso daí já nas mãos de alguém que ia pedir para o presidente da OAB para que fosse impeachmentado o presidente. Em troca disso daí, o pessoal, o nosso querido Rodrigo Maia ia pegar uma PEC número 101 do ano de 2013, uma coisa que estava lá na gaveta, e aprovar essa PEC para que ele pudesse se reeleger, tá entendendo? E ficar perpetuamente como nosso presidente dos deputados aí da Câmara. Imagina como não ia ficar isso, né? Aí o que o presidente fez? Foi lá e reuniu também com os militares. E aí ficou aquele clima, será que vai ter um AI-5, né? O pessoal, será que vai ter uma intervenção dos dois poderes lá, onde o próprio presidente vai pedir? Porque existem dois tipos de intervenção, né? O ato inconstitucional, que o presidente que pede para fechar a Câmara, lá o Congresso, né, e o Supremo. E existe também a questão do outro, que é quando a gente vai impedir a intervenção militar, que você vai para a rua, e tem que ir para a rua, ficar muitos dias, clamar para que o exército tome, inclusive o presidente também é destituído. Mas enfim, o presidente foi lá, se reuniu com os generais, e depois dessa reunião, eu não sei o que aconteceu, gente, parece aquela briga de casal que aconteceu, e depois da briga, eles se acertaram. O governo do estado de São Paulo já vai liberar o comércio, já acabou aquela história de que a gente não sabe mais quando vai acabar a quarentena acaba dia 11, já começa a reabrir o comércio normalmente, já teve uma medida que já permite que os escritórios, advogados, contabilidade, salão de beleza, tudo pode já funcionar desde que seja com hora marcada, coisa que não podia até agora. Quer dizer, já está havendo um relaxamento dessa questão política, dessa quarentena, e o comércio já começa a melhorar e voltar ao normal, graças a Deus, no Brasil. Nós estávamos orando para que isso acontecesse, porque existem duas coisas, gente. Ou a gente veste a camisa, tá entendendo? E vai para a rua realmente, e briga e luta pelo nosso país, porque eu aprendi quando eu era garoto, tinha um hino que falava assim: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Gente, isso tá na minha cabeça, pô. Eu cantei isso muitas vezes. Quando eu estudava, quando eu era garoto, a gente fazia uma filinha, todo mundo ficava um do lado do outro, colocava a mão na frente, do lado, alguns aí vão saber disso daí, e a gente cantava o hino nacional e entrava filinha por filinha para as salas de aula. Obedecia-se professor, obedecia-se diretor, respeitava-se aquelas pessoas, o porteiro, todo mundo era respeitado. Então mudou muito o país, porque a esquerda criou, desconstruiu, né, através de uma ideologia, desconstruiu a educação, a moral, a cívica, tirar essas matérias. A esquerda destruiu o Brasil, preparou o Brasil para tomar o poder para si para sempre. Mas graças ao bom Deus isso não aconteceu. Nós estamos aqui livres disso daí, né? Ainda com essa briga dos poderes aí, os três poderes brigando, né? Eles montam um tipo de um parlamento branco ali, o Dória, o Witzel, o Ronaldo Caiado, o pessoal do Supremo lá. Olha, não está adiantando. O Alcolumbre, o Maia, tudo montando um esquema para derrubar o presidente. Mas eu tenho falado, nosso presidente não vai cair. Não vai, porque quem colocou ele lá foi Deus. E só Deus vai tirar ele de lá. E Deus não vai tirar ele de lá, só vai tirar ele no dia que ele fizer coisa errada. Eu acho que o dia que ele roubar, o dia que ele for corrupto, né? Eu estou impressionado com o Bolsonaro. Olha, eu não gosto das coisas que ele faz, porque para mim, na minha opinião, se fosse eu lá no governo, ainda bem que não sou eu, alguns vão falar aí, né? Porque tem gente que ficou morrendo de medo, porque ontem eu botei um vídeo aí falando sobre o AI-5, tem gente que pediu para mim, não, tira esse vídeo, não faz isso. Gente, é minha opinião. A minha opinião posso dar. Você pode dar a sua, eu posso dar a minha. A minha opinião é que nós tínhamos que ir para a rua. Se eu fosse o presidente hoje, nós já estava com um estado de sítio aqui. Graças a Deus que eu não sou, né? Presidente, o que eu ouvi ele escutar ontem numa live de manhã,
tinha 125, 130 mil pessoas, um cara falando com ele sentado numa cadeira lá, não sei se vocês assistiram essa live, e o cara falando desse golpe, falando. Se eu tivesse escutado a metade do que ele me escutou ali, eu levantava e já pedia um ato inconstitucional, um AI-5. A metade do que ele escutou. Então, ó, você tem um presidente equilibrado, paciente, você vê que ele saiu de lá, o cara chegou para ele e falou, e aí, presidente, vai fechar o STF? Falou, ó, para com isso daí. Para com isso daí, que não estão, os poderes estão todos andando direitinho. Olha como ele é equilibrado, gente, seu presidente. Porque eu não faria isso, tá? Eu mandava pra frente o negócio. Mas são opiniões diferentes, né? Por isso que eu não sou presidente. Eu sou apenas um amigo seu aqui que estou conversando, dando uma opinião minha, né? Então, é isso daí, gente. Então eu espero que a partir daqui o nosso Brasil ande mais. Vamos continuar orando, vamos continuar pedindo para Deus ajudar, porque a gente precisa muito da ajuda de Deus mesmo. Eu vejo o Bolsonaro hoje colocado ali como uma resposta de anos atrás que nós orávamos, jejuávamos e pedíamos um presidente honesto, limpo. E Deus tinha um cara lá com 27 anos, agora 28 anos, que não tem nada para você falar da ficha dele. Ele não tem um ato de corrupção. E era isso que nós precisávamos. E ele tem boas intenções para o Brasil. Vamos usar aquele chavão, de boas intenções o inferno está cheio, né? Pois é, os outros tinham má intenção. Esse tem boa intenção. Esse quer o bem do Brasil. Esse tá tirando a corrupção. Colocou um ministro bom de economia, um ministro bom lá na justiça. O Sérgio Moro tem uma leizinha que, se ele aprovar, se o Congresso conseguir aprovar essa lei dele, metade daquelas pessoas que estão lá vão presas, porque eles estão tudo na Lava Jato, com questão de corrupção e coisas lá. Por isso que eles não aprovam a lei. Por isso que eles não fazem aquilo que o Sérgio Moro precisa fazer. Não é que não tem um bom governo, é que eles estão enrolados. Então tem que ir limpando aos poucos mesmo. A única coisa que limparia de uma vez seria aí um ato inconstitucional, um ato institucional mesmo, ou então uma intervenção militar. É coisa que para nós ia custar muito caro, ia custar vidas, ia custar sangue. Mas, gente, a gente não vai poder viver eternamente com aqueles ladrões lá. Ali tem gente honesta. Lá na Câmara tem pessoas muito honestas e boas, como também no Senado. No Supremo, poucos. Bem, acho que não dá nem, não consigo contar, não dá para contar, acho que, sei lá, viu? Não sei, o Supremo é bem pouca gente que realmente ali é limpo, que eu vejo, minha opinião, tá? Tá bom? Essa é a minha opinião e pelo que a gente vê. Tem gente do Supremo na Lava Jato também, tem gente do Supremo com problema, mas fica tudo enrustido. Aquele Aécio Neves lá, gente, aquele cara era para estar preso. Congelou tudo os processos deles. Sabe por quê? Porque a corrupção lá no Supremo, a corrupção no Senado, no Congresso. Mas a gente vai fazer o quê? Vamos vivendo com isso. Vamos esperar aos poucos. A gente vai vendo aí, as coisas vão acontecendo e vai se limpando, tá? Graças a Deus. Vamos continuar então orando pelo Brasil. E Brasil acima de tudo, conforme diz o nosso presidente. Brasil acima de tudo é um slogan do Exército, né? Até o nosso grupo lá chama Aliança pelo Brasil acima de tudo. Então Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tenham um bom dia. E vamos para frente, vamos trabalhar, vamos abrir gradativamente a partir do dia 11, pelo menos aqui em São Paulo, em outros lugares já dia 3. A partir do dia 11 nós já começamos a trabalhar aí, aos pouquinhos, e retomando a nossa vida de volta aí. Vamos vencer esse vírus, vamos vencer o mal, que é muito mais forte do que o vírus. Vamos pedir que o Senhor nos livre de todo mal. Deus abençoe.